diálogos que tem sido muito bacana. Assim, meu trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é parte da minha tese de doutorado, que ainda não está concluída, os debates ainda que eu preciso amadurecer é bastante, e eu vou pegar um ponto, que o tema da mesa são relações humanos e não humanos, e eu vou tentar trabalhar essa relação de humanos e não humanos durante a produção do queijo da região da Canastra, o queijo Minas artesanal de leite cru. E vou começar pegando essa relação de como é que ela começa no pasto, passa por questões microbiológicas, e como é que isso se desencadeia, principalmente na questão do gado na região aqui. Bom, a primeira coisa que eu faço campo na região desde 2014, que eu estou visitando a região. Só que meu campo de trabalho, no geral, é um campo que a gente chama de multissituado. Então eu tenho feito trabalho com os produtores lá, mas também tenho acompanhado bastante o comércio, tenho participado de reuniões no IFAM, em reuniões dentro de órgãos públicos que debatem leis, tenho entrevistado cientistas, então apenas uma parte do meu campo digamos, para aqueles produtores de queijo que estão na região da Canastra. E também não é só a região da Canastra, tenho visitado outras regiões aqui de Minas. Bom, a primeira coisa que quando eu comecei a fazer esse campo, eu caí, foi uma questão da ilegalidade que estão os produtores ali da região. Tanto por uma parte sanitária, quanto uma parte ambiental. Assim, digamos que tem 30 mil produtores hoje no estado. Você não tem nem 300 que conseguem seguir formalmente o que manda as leis. Elas são leis estaduais, mas também leis federais. Os outros 29.700 e alguma coisa estão na questão da informalidade. Ou porque para você atender essa legislação sanitária hoje é uma legislação que normalmente é feita para a indústria, e para o cara construir uma casa lá que esteja dentro da norma sanitária, ele vai gastar 50, 60 mil reais e vai descaracterizar ainda o produto. Então não é do interesse, e a maioria realmente não pode. E além dessa questão sanitária, eu acabei que caí na questão ambiental também. Por quê? Porque os produtores ali da Canastra, muitos estão na área do entorno do parque da Serra da Canastra. E desde que esse parque foi criado, no papel com 60 mil, com 200 mil hectares, sendo que 60 mil foram desapropriados, que é a parte de cima da serra. Isso, vou trocar. E aí foram desapropriados 60 mil, que é a parte de cima ali da serra, e no entorno ainda o ICMBio considera parque, ainda que não esteja desapropriado. E aí, visitando a região ali, eu caí numa questão de encontrar com os fiscais do ICMBio distribuindo multa ali. Por exemplo, um gado, a cerca do parque dos produtores partiu, o gado foi e pastou do lado de lá. Multa de 15 mil reais. Não são multas leves, são multas pesadas. E também por essas multas, muitas vezes, por simplesmente eles reproduzirem o modo de vida deles, o modo de manejo deles lá com gado e tal. E também aí eu comecei a pensar nessa questão das ilegalidades, da forma muito parecida com o autoritarismo que ele chega ali na região, tanto a questão sanitária quanto a questão ambiental, mas também nas suas origens, assim, que são a criação do Estado moderno, que se baseia em questões científicas para aplicar modos de gestão ali que não condiz com
com a realidade dos produtores ali. Vou começar a usar isso aqui. Tá, isso que eu estava falando agora são processos ancorados na forma de dominação burocrática legal moderna, que se impõe em nome da razão, com controle sobre a vida local, sendo exercido por profissionais especializados. Então você tem os fiscais que chegam ali, aplicam multas, que consideram o modo de vida local e que fazem isso baseado em legislações. E aí tem a coisa comum também das legislações, eu comecei a perceber semelhanças, que são acordos internacionais que o país adota e que chegam em forma de imposição para aqueles produtores, no caso das leis sanitárias, por exemplo, coisa do Codex, assim, que são leis que o país precisa entrar se ele quiser exportar. E aí são leis de uma matriz industrial que chegam para aqueles pequenos produtores ali da região com questões incumpríveis. Assim. E aí dentro dessa lógica, eu começo a pensar naquilo ali que são como biopolíticas. Biopolíticas que se dão sob o controle dos corpos dos produtores e de forma indireta. No caso dos produtores de queijo, através dos micro-organismos que se tem ali. Eu até recomendo muito esse livro aqui do Latour, que não tem português, mas é Guerra e Paz aos Micróbios. Ele começa a pensar no século XVIII como as descobertas do Pasteur foram apropriadas por um certo grupo de sanitaristas na época, no sentido de que fortaleciam o poder desses grupos. E no sentido daquela época você comprava carne, e se descobriu que você, a partir da descoberta, que você não comprava só carne, que nessa carne vinha embutidos certos micro-organismos. E esses micro-organismos exigiam comportamentos. E quem dava esses comportamentos eram pessoas especializadas, profissionais especializados. Assim. E isso hoje na canastra é muito comum. Assim. A presença desses seres invisíveis lá fazem com que os produtores hoje, para começar a produzir um queijo ali, precisam construir uma casa que seja separada do curral, precisam incorporar no corpo uma série de botas, luvas, brincos. É isso, existe um controle indireto dos corpos dos produtores através da germofobia, digamos assim. E no caso dos fiscais ambientais é muito parecido. Existe um controle dos corpos indiretos através do bioma e dos elementos que estão ali, que são biopolíticas. Aqui, quando eu estava na canastra no final de 2016, 13 toneladas, o Ministério da Fazenda bateu lá acompanhado da Polícia Federal, lacrou alguns galpões, porque normalmente como é que funciona o comércio de queijo? Tem alguns distribuidores que compram dos produtores e guardam em galpões da cidade, depois mandam para cá, tudo na informalidade. Todo queijo que vocês comem aí hoje o que parece estar legal, na verdade é só uma aparência, falsificação de rótulo e tal. Queijo de cru, né? Não queijo de supermercado. E aí mandou para o aterro sanitário essas 13 toneladas de queijo que estavam lá. Eu estava em campo nessa época e alguém tirou essa foto na época, essa foto até viralizou na internet. Era uma produção de 250 produtores. Na época se falou bastante até da cidade quebrar. E aí, coincidentemente, também estava nessa época rodando com um desses distribuidores de queijo, fazendo a coleta, quando encontrei os fiscais do ICMBio fazendo a fiscalização ali e distribuindo multa e fazendo uma pressão, inclusive para desapropriar essas áreas que não desapropriadas dos 200 mil hectares. Uma pressão absurda também. E inclusive foi nessa que eu falei que eu encontrei com os professores. Por quê? O conflito com os técnicos civis chegou num ponto
de centenas de ações de pessoas recorrendo às multas que recebiam no fórum de uma cidade vizinha, ali de São Roque. E isso se tornou hoje provavelmente o maior processo de conciliação coletiva do país. Assim. Tanto é que a professora Bia e o professor Aderbal foram constituir uma perícia lá, onde eles foram chamados, então escrevendo um relatório e tal, para saber se as comunidades que moram ali são comunidades tradicionais ou não comunidades tradicionais. Foi nessa questão que eu me aproximei dos professores aqui. Bom, sobre as normatizações que chegam ali, eu vou falar em 3 tipos de repressão, que é de normatizações e como elas chegam ali naquela região. Primeiro, o aparato repressivo, que é o que eu acabei de falar ali agora, né, como a fiscalização chega. O aparato moral, que é no sentido de que esses mesmos fiscais que fazem a fiscalização condenam tanto os artefatos locais quanto os modos de manejo, como atrasados, como arcaicos. Então é uma forma de repressão moral. E que para superar essa condição moral inferior, recomendam a inserção de tecnologia. E aí você vai cair no terceiro tipo de normatização, que é a normatização econômica. Porque ao eles inserirem tecnologia ali, o que acontece? Eles sobem o custo da produção. Eu vou entrar nessa questão de adiante. E só que eles não têm exatamente a informalidade, não têm uma autonomia de colocar o preço no produto. Informalidade. E aí o que acontece? É o tal do squeeze, né? Tipo, eles passam a ficar endividados, porque a margem de lucro deles ali, de ganho deles, fica muito apertada, e ali acabam perdendo a autonomia sobre os recursos da propriedade. Bom, agora eu vou entrar na questão dos animais, especificamente com uma abordagem um pouco antropológica, né? Primeiro, se pensar de como é que os animais foram tratados dentro da disciplina, no primeiro momento dentro do funcionalismo bons para comer, ou dentro de um simbolismo materialista, como o Marvin Harris, com a mãe vaca, bons para comer, depois, numa perspectiva bom para pensar, do Levi-Strauss, né, fonte inesgotável de símbolos que utiliza no totemismo, e uma abordagem mais contemporânea que eu já me aproximo mais, que é o bom para viver juntos. Aqui eu cito 3 autoras americanas, a Harry, a Paxson, que também fez um trabalho sobre queijos artesanais nos Estados Unidos, e eu vou me aproximar dessa abordagem enquanto processos relacionais de constituição de entidades sociais, humanas e não humanas, no caso do queijo, capins, vacas, bactérias, fungos, e uma complexa ecologia de seres durante o processo de produção de queijo, que chamarei de mutualidades. Eu comecei trabalhando, na verdade, com o Vanderploeg, que fala do campesinato enquanto um modo de coprodução com a natureza. Só que eu comecei a pensar que a coisa vai muito além do econômico, assim, e aí começo a falar, não em coprodução, mas em co-constituição. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu entrar ali adiante. Através da interação e transformação mútua e constante que emerge ao longo da produção do alimento, começaremos a pensar as relações de significados, interesses e afetos que ali operam, uma rede de relacionamento que, como veremos adiante, contrasta com a agricultura industrial, tecnocientífica, e que por isso serão alvo de constante tensão, que eu comecei a abordar anteriormente. Bom, primeiro, quando eu comecei a fazer campo lá na região da Canastra, a questão que pareceu mais evidente para mim, enquanto eu estava lá foi a questão do gado, e como os produtores falavam a questão do gado o tempo inteiro, como esse gado aparecia como um dos elementos mais importantes para eles ali dentro dos pequenos sítios, e
e uma questão que envolvia cálculo o tempo inteiro. Não é um cálculo exatamente da economia, é um cálculo, digamos, camponês, que eu ainda estou trabalhando em cima dele, que não chega a um resultado exato, mas que é um cálculo que envolve uma série de relações. No caso ali do gado, quanto que a propriedade deles é capaz de suportar de gado, sem que isso afete o capim, que precisa rebrotar, mas que isso também não afete o gado, no sentido de diminuir a produção de leite deles, diminuir o ciclo dos animais e tal. E comecei a pensar nisso e comecei a pensar numa lógica do Estado que chega ali. Bom, a questão principal, quando o parque foi criado, até o parque ser criado ali, os produtores faziam o que eles chamam de transumância, que é subir com o gado, quando os pastos na parte de baixo da serra ali se esgotavam, eles subiam com o gado para a parte de cima. Até uma história até incrível, assim, como eles contam, como o gado sabia o caminho e tal, e às vezes eles permaneciam com o gado lá em cima. E só que com a criação do parque, isso foi proibido, porque a área ali de cima foi desapropriada. E a questão fundamental, que ainda hoje pega muito ali na região, é que antes deles subirem com o gado, a questão fundamental que eles tinham que fazer ali é tacar o fogo. O fogo da parte de cima da serra, e depois que você tacar o fogo, que envolve uma complexa relação com o meio ambiente, que até hoje não é muito bem entendida pelo pessoal da fiscalização ali. Aqui eu mostro que é o que os passos na parte baixa, e aqui como eles subiam para a parte alta. E que essa questão de subir com o gado, eu consegui, pelo menos, durante o trabalho de campo, levantar uns 10 pontos ali, que envolviam o período do ano, após a primeira chuva, a declividade do terreno, como eles falam, água morra abaixo, fogo morra acima, ninguém segura, a direção do vento, a formação de aceros, às vezes feito com o próprio fogo, para evitar que o fogo se espalhe, o rodízio em um descanso bianual das áreas que são queimadas. Então, uma área que é queimada num ano não vai ser queimada no outro. Havia um planejamento coletivo de controle desse fogo, tal, e sem contar outras coisas, como a hora do dia, normalmente ele queimava à noite, a fase da lua, que também era levada em conta. Então, é uma ciência do concreto, do Lévi-Strauss, que é executada ali. Só que, depois dessa normatização depois da criação do parque, a queimada ali, ainda que hoje ela até seja permitida, ela envolve todo, não na parte de cima, né, na parte de baixo, ela envolve todo um sistema, um aparato burocrático com os fiscais do parque. Por exemplo, o produtor fazer uma queimada lá, ele tem que sair da propriedade e ir até a sede do município, o que para um produtor de queijo é quase muito difícil, porque produção de queijo é 2 vezes por dia, 365 dias por ano. E até os fiscais darem um aval para essa queimada, já passou a época da chuva, e aí já não dá para eles fazerem a questão da queimada ali no mesmo modo que eles faziam. Assim. E aí é isso. E a partir dessa queimada é uma das questões que pega hoje ali na região, porque para os produtores a queimada, que vale dizer, é uma técnica indígena incorporada pela colonização portuguesa, que teve ali na região, que envolvia a caça e tal, e que é muito barata, porque envolve pouca mão de obra. Os problemas principais que os produtores têm hoje ali é porque os filhos saíram, então eles não têm muita mão de obra, e
e que inclusive, segundo os produtores ali, eles são unânimes em dizer que após a criação do Parque Nacional da Serra da Cantareira, o número de incêndios descontrolados aumentou ali na região, no sentido de que se você não queima esse capim, o capim tem 3 classificações, eles chamam de campo quando está verde, macega quando já está seco e queimado. E eles são unânimes de dizer que quando você não queima a macega, isso se torna um combustível. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu estava na casa de um produtor e ele falou, ó, o fiscal do ICMBio chegou aqui em casa, eu usei um manejo com fogo, me deu uma multa de 10 mil. E logo depois disso veio o fogo da parte de cima do parque e onde eu tinha feito meu manejo com fogo não queimou uma árvore. Onde eu não tinha feito não sobrou nada, porque o capim estava alto e aquilo ali serviu como um combustível. Então eles são unânimes em dizer que após a criação do parque, o número de incêndios descontrolados ali aumentou enormemente. Assim, inclusive eles falam do interesse deles se manter as áreas de preservação ali, que é de onde eles tiram parte dos instrumentos de trabalho deles. Quanto tempo tem? 10 minutos? Tá. Bom, e aí, inclusive, eles consideravam, os produtores ali, as espécies ali sendo domesticadas, de tal proximidade que essas espécies viviam com eles e falavam que algumas dessas espécies, inclusive, entendiam a rotação do fogo. E por isso não eram afetadas. Bom, são unânimes também de dizer que após a criação do parque ali, tanto diminuiu o número de espécies, tanto da fauna quanto da flora. Eu vou ler algumas falas aqui, vou falar. Lá na área do parque tinha muita queimada, isso é de uma produtora. Queimava, a vaca ia comendo capim e a gente, mães e crianças, ia atrás buscando as frutas. Era demais. Hoje não tem mais nada. O IBAMA, o antigo ICMBio, né, fala que não pode queimar porque está destruindo, mas já destruiu, acabou. Tinha caju do cerrado, pitanga, uvaia do campo, mangaba, sapucaia, cabritinha, orvalho, araçá do campo, mais de 10 qualidades, gabiroba, bacuri do campo e do mato, orelha de carneiro, chupinha, também chamada de 7 casacas. Essas frutas não voltam mais. Os passarinhos não têm o que comer. Outra fala aqui. O fogo que vem do parque na hora errada e aí não vale mais nada, porque queimada tem que ser feita na época certa, entre o final de setembro e o início de outubro. Eu te falei que queimada não é feita de forma aleatória, existe um período para que ela seja feita. Na hora que dá uma chuva boa, queima o campo. Agora o fogo que vem em agosto, naquele solão bravo, aí vem matando tudo. Aí não chove e a queimada não sai, sabe? Ao invés de ser bom, estraga tudo, mata o campo, não dá pasto. Queimada fora de época é ruim demais. O campo você tem que queimar de 2 em 2 anos, eu falei do anual. E aí, o que acontece? O IBAMA não deixa queimar, aí fica 5 anos sem queimar, aí fica dessa altura, aí o fogo vem, queima e mata tudo. Ele fica fraquinho. Agora, se você queimar de 2 em 2 anos, ele reforça, entendeu? Igual a gente cortar cabelo, ele ganha força. Aí o IBAMA proibiu de queimar e desequilibrou tudo. Vai acabando com o campo mais rápido. É interessante na questão também, fazendo um paralelo já com a questão ambiental, que os produtores lá também falam que o que o IBAMA, o que o ICMBio faz lá atualmente não é proteção ambiental. E nem o que o IMA, que é o órgão de segurança alimentar, faz lá é garantia de um produto de qualidade. Então tem essa semelhança também. Bom, algumas consequências dessa interdição: aumento do número de incêndios, substituição do pasto nativo por gramíneas tecnológicas, silagem e rações. Quer dizer, a partir do momento que você proibiu o gado de subir ali e fazer a queimada, os produtores tiveram que readaptar o sistema de manejo ali, e para o inverno, que era quando eles subiam com o gado, hoje eles têm que fazer silagem ou colocar ração para o gado, ou usar as gramas tecnológicas que
que não são espécies nativas, no caso da braquiária, assim, e que, de certa forma, vem também dando problemas com os fiscais do parque. E aí você tem a multa com fisco de animais e pressão para os produtores desta região. Quer dizer, é o uso do território que no mecanismo de gestão do parque foi transformado, né? Que agora, no primeiro momento, era de caça, agropecuária, e que agora é turismo e pesquisa, né? Bom, agora eu vou entrar na questão que eu queria. Não sei se vai dar muito tempo, porque eu falei muito antes, né? Mas vamos lá. Bom, é comum a expressão de alguns produtores ali, que os produtores vivam pelo gado, que até remete muito ao Evans Freight, né? E para entender um pouco isso, eu vou pegar um termo do Evans Freight, tive que entender esse idioma bovino para pensar essa relação humano e não humano. É o segundo ponto, depois desse primeiro do capítulo, começar a pensar essa questão do gado. Assim. Os produtores ali, eles falam em fazer o gado, assim, é o termo comum ali na região. E aí eu comecei a pensar o que é isso fazer o gado, né? Porque o gado é um mecanismo biológico. Como é que você faz um mecanismo biológico ali? E no caso do gado, esse fazer o gado é um procedimento muito complexo, assim, um procedimento que dura 20, 30, 40 anos, que envolve troca com os vizinhos, financiamento com órgãos ambientais, envolve uma série de escolhas, envolve clientes para que eles possam vender os novilhos e o próprio queijo e tal. E aí eu comecei a pensar essa relação do que seria fazer o gado. O gado que os produtores têm ali, eles chamam de gado mestiço. O que é o gado mestiço? O gado mestiço é aquele gado que não está registrado em relações de pedigree. E a partir disso eu comecei a entrar numa discussão. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Natasha Leal, que é Nome aos Bois, é um trabalho que foi defendido, acho que no final de 2015 ou 2014, orientado, foi lá da USP, orientado pela Ana Cláudia Marques, assim, em que ela trabalha com gado de elite. Assim. E ela pega uma série de antropólogas inglesas para entender essa questão do pedigree. O pedigree é uma indústria que começou na Inglaterra, assim, e em torno dos cavalos de corrida. E com esses trabalhos da Stratton, assim, esses cavalos de pedigree, que eram cavalos puro sangue, eles pertenciam a famílias inglesas, que eram famílias puro sangue. Assim. Então, essa questão do pedigree, ela não é só uma questão, digamos que, de sangue, mas ela também é questão de uma autoria. No caso da Inglaterra, havia até a figura dos guardiões de sangue desses cavalos. E a Natasha Leal traz essa questão dos bois do pedigree para discutir a questão do gado nacional. E ela vai estudar ali em Uberlândia, que é até bem próximo da canastra, a questão de como é que se constrói esse gado de elite nacional. E ela chegou numa questão muito parecida. São famílias de elite, que hoje no país, que também produzem um gado de elite, que é um gado puro sangue. Assim, e que fazem isso dentro de alguns mecanismos, digamos, com inserção tecnológica, mas também através de outros tipos de seleção, que depois se naturalizam, como critérios estéticos, critério de
de massa corporal e tal, mas que esse gado de elite, qual é o principal do trabalho dela, ela pertence a famílias que fazem esse gado de elite. Eles são questões de uma autoria também. E aí, a partir disso, isso é um gado com alto valor comercial. E aí eu começo a pensar por que aquele gado, por que o meu gado que eu trabalho é um gado de mestiço, que na verdade é um gado pertencente a camponeses com baixos recursos, que vieram de um processo de mestiçagem, porque inclui técnicas de manejo indígena ali também, mais quilombola, e que produzem o gado mestiço ali. E aí você já começa a pensar, produtor, se a Natasha Leal fala que gado de famílias de elite produzem gado de elite, aqui eu começo a pensar também que famílias mestiças começam a produzir gado mestiço, digamos assim. E que na incorporação do que é considerado esse gado mestiço, não é só o sangue, mas também as técnicas com que se faz esse gado. E aí a questão da ressonância, e existe inclusive uma identificação assim, dos produtores, uma fala muito recorrente entre os produtores assim, da região, é essa: o gado mestiço é como a gente, tem de tudo, é misturado, é que nem nós brasileiros. E aí eu começo a pensar em fronteiras étnicas que vêm de fora, no sentido de uma pressão, de uma homogeneização, mas também que os próprios produtores costumam, dentro do processo de agência deles, costumam a delimitar essas fronteiras étnicas, que são fronteiras sutis. A fala de um produtor aqui: aqui na nossa região você ainda acha algum fazendeiro que tem holandês puro, outras não é fácil não, as propriedades aqui são todas pequenas, as propriedades são pequenas, não produzem, não tem sangue puro, né? Lá na fazenda Calçolândia, que é uma fazenda de uma família muito rica que tem no município ali do lado, eles fazem o gir. Lá eles têm a genética arrumadinha. E lá, só eles que têm a raça boa, daquele tanto, entendeu? Lá tem 50 anos que eles estão fazendo gado. Agora eu tenho 20 anos que eu estou fazendo. Mas primeiro eu não tinha gado, eu estava comprando um gadinho para fazer. Agora eu tenho gado do meu touro, gir. Vou pôr o gir e fazer o gado, mas ainda não é um gado especial. Assim, é a questão que eu estava colocando ali primeiro, de como essa questão da homogeneização do gado tecnológico chega aquela ali na região, como é que isso se transforma num tipo de fronteira ali que os produtores passam a se identificar a partir disso. Uma dessas questões fundamentais é a questão do gado mestiço. Então tem 3 minutos, né? Não vou conseguir entrar. E aí, a partir desse gado, desse gado mestiço, eu começo a pensar que também, na lógica das fiscalizações ali, também é condenado como um gado que tem que desaparecer, que é um gado de pouca produtividade pela fiscalização. Ali eu começo a fazer um paralelo entre esse gado de elite, porque um gado de elite, o que produz um gado de elite? São saberes hegemônicos baseados na inserção de tecnologia. O gado mestiço é aquele que vai no mato, né? É o gado rústico, que é feito, que é a partir dos saberes locais. O gado de elite se cria no coxo, o outro não. Eu começo a pensar fazer um paralelo entre esses dois tipos de gado, em que a questão dos costumes legitimam certas hierarquizações, pensando um pouco no Norbert Elias. E isso acaba tendo um gado de um alto valor comercial e um gado, que é o gado deles ali, que é um gado de baixo valor comercial, ainda que para os produtores locais ali, o gado não seja um gado que produza 20, 30 litros de leite, mas é um gado existem outros critérios ali que os produtores começam a selecionar esse gado por outros fatores que são interessantes para eles, como personalidade do gado, rusticidade do gado, no sentido que eles falam que quanto mais puro é um gado
ali mais suscetível de contrair certo número de doenças é esse gado. E aí você já começa a pensar nisso, vou até falar, pensar em outros tipos digamos, de utilidades desse gado que não são levadas em consideração por esses técnicos. Por exemplo, o gado, ali que historicamente você tem várias funções do gado, que o gado é tração animal, o gado é transporte, o gado utilizado para sebo, e que na lógica que vem de fora dessa lógica de homogeneização não são levados em conta por esses técnicos que trabalham ali. E aí pega uma fala do produtor. Acho que o gado bom é cada um de uma cor, não é muito padronizado não. Quando você tem uma variedade genética, você pode não ter tudo muito bom, mas você não vai fazer tudo muito ruim. Se der um problema, não vai dar no plantel inteiro. A ideia é fugir dessa padronização. Você começa a pensar nas agências dos produtores, de como é que eles incorporam isso e dando novos sentidos. Eu vejo que tem várias maneiras de você entender produtividade. Você pode perder no sentido de que uma Jersey te dá 30 litros de leite, e aí, como o gado mestiço vai passar para 10 litros. Mas você tem outros fatores, qualidade, rusticidade, exigência, a própria personalidade do gado que é levada em conta pelos produtores. Tem uma questão, só para acabar, que eu não vou conseguir falar tudo que está no meu coisa, mas que é a questão dos nomes dos animais ali, que eles conseguem, porque quando você vai na região, os produtores, todos os animais ali, cada animal, cada vaca, ela vai sendo chamada para ordenha, e cada animal tem um nome diferente. Assim. E a partir desses nomes, são a questão, se começa a criar subfamílias de gado dentro das propriedades ali. E essa questão do gado, eles começam a diferenciar. O nosso gado tem nome, o gado do produtor de corte que está ali não tem nome. E esses gados, esses nomes, eles ficam na família dos produtores ali. Inclusive depois que os animais morrem, os animais que são considerados melhores e tal, eles ficam, os produtores, se você for nas fazendas ali, eles penduram o osso do crânio dos animais nos currais, que são uma forma de se manter a memória desses animais que segundo eles trabalham junto com eles. Aí eu começo a pensar dentro de uma lógica local, que não vai dar para entrar muito aqui, enquanto o gado, enquanto produtor de famílias. Os produtores falam lá que o gado deles é parte da família. Eu faço um diálogo com a Ana Cláudia Marques, que trabalha em torno dessa questão da família enquanto dinamicidades. No caso dela, ela trabalha com a questão de política e conflitos no Nordeste do país, de que famílias fazendo e se desfazendo o tempo inteiro, enquanto uma questão pedagógica que se aprende. E aí eu começo a trabalhar com o gado enquanto construtor de memória, enquanto construtor de família, em que os produtores incorporam esses animais dentro da família, mas isso não é levado em conta quando o fiscal vê um animal pastando fora de uma cerca, ele vai e aprende, ou no caso da vigilância sanitária, manda sacrificar. Bom, tive que acelerar esse final, eu acho que eu falei muito, mas Boa tarde, obrigado também pelo convite. Vou apresentar aqui a pesquisa que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Está dando para ver aí? Falo baixo. Que é uma pesquisa que começou na graduação, foi uma pesquisa de iniciação científica, e eu comecei a pesquisar a Vila São Tomás do Aeroporto, que fica aqui em Belo Horizonte, e a partir dela eu comecei a pesquisar a questão da habitação, habitação de baixa renda, né, habitação urbana, e os efeitos da intervenção do Vila Viva lá, vários efeitos até de uma gentrificação da região ali, a partir da remoção de 1.360 famílias, do reassentamento só 40% delas nos prédios.
eu fui pesquisando isso, né, ao longo da disciplina de laboratório de pesquisa, e uma Tá dando pra ouvir ou não tá? Eu acho que é melhor falar mesmo. Não? É melhor porque tá filmando. Ah, É isso, né? Eu sei. Alô, alô. Tá dando pra ouvir? E aí, a partir dessa pesquisa, eu identifiquei que os carroceiros eles existiam a partir de uma aliança com os cavalos, e os cavalos faziam parte dessa comunidade moral da qual os carroceiros também faziam parte, né? Lá que é um modo de vida muito comunitário. E o programa de urbanização de favelas, que é o Vila Viva, ele tem uma atuação que é de homogeneização da população e homogeneização também da forma de habitar a cidade, habitar o mundo, né? Que é em prédios verticais, padronizados, muito pequenos. E eu fiquei muito perplexo com aquela questão, né? Que para os carroceiros, quando eles pensavam na casa, eles não pensavam só na casa para ser habitada por humanos, mas também tinha os cavalos, né? E aí, né, nesse prédio que a prefeitura costuma construir, do Vila Viva, não costuma ter nem garagem, né? Até as novas edições do São Tomás até tem garagem, mas um técnico da prefeitura nunca pensaria num espaço reservado para a habitação do cavalo, né? Mas aí eu vou tentar me organizar aqui pelo que eu tinha colocado no caderno antes, que é o seguinte: os carroceiros, né, o tema que eu vou falar é cidade, diferença e habitação, etnografia com os carroceiros e cavalos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte são entre 6 e 10 mil trabalhadores que trabalham com carroças e cavalos. Eles têm uma circulação urbana, né, em modo de vida rural-urbano, né, que é essa questão de uma relação diferenciada com os animais, mas também com o território urbano, né. Normalmente eles habitam regiões periféricas, né, mas eles circulam em bairros de classe média, em geral, porque os clientes, né, os fregueses dos carroceiros são em geral, pessoas de classe média que estão fazendo reformas em casas, e os carroceiros trabalham fazendo o transporte dos materiais de construção ou então podas de árvores, né? É um modo de vida que remonta à construção da cidade, né? E antes disso, na verdade, né? Porque remonta aos tropeiros, ao processo de colonização do estado de Minas Gerais, e por isso também essa presença tão massiva, né, dos carroceiros, inclusive em regiões menos centrais da cidade, né, como, sei lá, Barreiro, Venda Nova. São regiões que têm uma concentração muito grande de carroceiros e são regiões que são mais antigas do que Belo Horizonte, né? Belo Horizonte sempre cresceu das periferias para o centro, né? Porque ela tem apesar de ser a primeira capital planejada da República, ela tem teve desde o início um processo, um modo de produzir a cidade muito elitista e muito segregacionista, né? De colocar uma região central, que é a área interna da Avenida do Contorno, tinha uma área suburbana e a área rural, né? Mas a cidade ela nunca cresceu do centro para fora, né? Ela sempre foi crescendo das margens até que as regiões se colaram, né, na cidade e foram anexadas pela cidade de Belo Horizonte. O passado recente dos carroceiros é muito curioso, porque eles foram reconhecidos na década de 90 como parceiros, como agentes de educação ambiental e parceiros da limpeza urbana. E aí eles foram incluídos como atores sociais muito relevantes na política municipal de resíduos sólidos, né? Que construiu cerca de 33 bota-fora, que são o RPV, que é a Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes. São equipamentos públicos da prefeitura que recolhem esses materiais transportados pelos carroceiros. De lá eles são enviados para usinas de tratamento e dessas usinas de tratamento esse entulho é reformado e trazido para a cidade de novo em forma de materiais de construções públicas, né? De calçamento, essas coisas.
de 97 a 2000 foi feita a implantação de 2 projetos, que é o projeto Carroceiro, que é uma parceria entre a Faculdade de Veterinária da UFMG e a SLU, que é a Superintendência de Limpeza Urbana, e o projeto Carroça Legal, que é um convênio entre a SLU e a BH Trans, que é a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte. E aí, a partir desses 2 convênios, os carroceiros tiveram um novo lugar na cidade, né? Eles sempre foram muito importantes para a história da cidade. Se for entrar no site lá do Arquivo Público Mineiro, colocar lá carroceiro e carroças, não aparecem muitas fotos dos carroceiros, são menos de 10, assim, mas sempre, sei lá, uma foto do calçamento da Rua São Paulo, e aí tá lá os carroceiros trabalhando. Uma foto da inauguração da cidade, lá na Praça da Estação, tem uma fila de carroças, assim, mas nunca os carroceiros são protagonistas dessa história, né? Eles sempre são colocados num lugar que é o mesmo lugar que colocaram os indígenas, né, nesse projeto republicano brasileiro, que é o papel daqueles que vão desaparecer naturalmente, né? A diferença nesse final da década de 90 foi a inserção dos carroceiros como atores sociais relevantes e o processo de regulamentação dessa atividade. E aí, nesse processo, foi criada uma lei, foi em 2000, né, na verdade, que criaram o Dia Municipal do Carroceiro e uma política de limpeza urbana que exigia 3 documentos, né, um documento que é o licenciamento anual das carroças, o registro das carroças, o documento de habilitação do carroceiro e o cartão de vacinas, né? E aí a vacina era aplicada pelas equipes de extensão, são aplicadas, né, por uma equipe de extensão aqui da Faculdade de Veterinária, que vai até os Botafora e faz a vacinação e o registro. Com esse registro eles levam nas regionais e conseguem o documento da BH Trans e tem a placa também. Tem uma placa da BH Trans que tem TA, né, que é de tração animal, e o número. Porém, nos últimos anos, começou a se intensificar muito, não só no Brasil, né, nas cidades brasileiras, mas na América Latina toda e em outros lugares do mundo, que é uma militância em favor dos direitos animais, informada pela perspectiva da libertação animal, né, que é uma crítica ao antropocentrismo moderno que considera os animais como coisas, né, e usa os animais como em experimentos científicos, né, eles são tratados como meros alimentos, né, pela indústria da carne, e aí são colocados em situações totalmente degradantes, né, como para a criação de galinhas, de vacas e tal, enfim, a indústria, né, da carne, da alimentação. E aí, nesse processo de reposicionar, né, a relação entre os humanos e os animais, os carroceiros acabaram entrando na mira desses ativistas das cidades latino-americanas por serem vistos como resquícios, né, de um passado, né, pessoas como se elas estivessem atrasadas, perdidas no tempo de antes. Tem uma fala que é recorrente entre os ativistas, que eles executam uma prática que é anterior à invenção da locomotiva a vapor, que não existe mais justificativa moral do trabalho com cavalos. E essa crítica, ela é feita aqui em Belo Horizonte, em outras cidades. O caso que eu analiso é o de Belo Horizonte, né? Mas ela acaba recaindo numa concepção muito estreita sobre o que é a relação entre humanos e animais, não reconhecendo as diferenças, e existe uma essencialização dos cavalos como seres nobres, que têm sentimentos, que têm vontade, que têm interioridade, que têm emoções, são capazes de sofrer, sentir prazer, mas essas mesmas características são negadas aos carroceiros. Eles são barbarizados, assim, são biologizados pelos ativistas, como se eles tivessem prazer em maltratar os animais, como se fosse um trabalho degradante e indigno, tanto para os carroceiros quanto para os cavalos. E na etnografia que eu tenho feito, eu passei a perceber muito claramente que os carroceiros, para os cavalos, para os carroceiros, eles não são coisas, eles são sujeitos e são trabalhadores, né? São trabalhadores não humanos, mas são trabalhadores, né? E eles têm interioridade, eles têm
intencionalidade, têm emoções, expressam as emoções, né? E é preciso se comunicar com o cavalo para poder conseguir trabalhar com o cavalo. Você precisa aprender a se comunicar com ele. Tem toda uma comunicação que não é uma comunicação verbal, né? Até porque os cavalos não falam, mas tem toda uma coisa de sons, de reconhecimento do movimento das orelhas, de uma coisa que leva tempo, né? E leva uma habilitação que demora muito tempo para ser desenvolvida. E essa habilitação é extremamente especializada, né? E normalmente os carroceiros eles exercem esse ofício, que é um ofício tradicional, e é reproduzido de geração em geração, né? As famílias de carroceiros, em geral, não tem um carroceiro só, são muitos carroceiros, são vários irmãos carroceiros. Eu tenho um carroceiro que eu gosto muito dele, o seu Joaquim, que ele é filho de carroceiro, pai e avô de carroceiros. Tá? E ele, para ele, isso é um absurdo, as pessoas quererem proibir a tração animal sem considerar essas diferenças, né? Eles são a favor de direitos animais, são a favor do bem-estar animal, mas são totalmente contrários à proibição do trabalho animal, né? Até porque eles entendem que os cavalos compartilham, né, de muitas das condições de trabalho e de habitação que eles também têm, e a partir dessa aliança que eles estabelecem com os cavalos, eles conseguem ter uma autonomia muito maior sobre o próprio tempo, sobre o próprio ritmo de trabalho, e não terem patrão, que é uma coisa muito importante no modo de ver carroceiro, o rechaço ao patrão. Tem uma coisa muito forte nesses carroceiros que é anti-patrão mesmo, assim, porque, né, eles antes de virar carroceiros, muitos experimentaram, né, outras modalidades de trabalho, né, trabalho formal, em geral o trabalho no subemprego, né, ou na construção civil e tal, e eles veem no ofício de carroceiro um espaço de liberdade, de autonomia, e esse devir cavalo, né, que eu chamo, que é uma potência. O carroceiro ele só existe a partir dessa aliança com o cavalo, não existe carroceiro sem o cavalo, né? E a atuação dos militantes em Belo Horizonte, ela acaba recaindo uma postura de criminalizar os carroceiros, de barbarizar eles, colocar eles como se eles fossem violentos, bárbaros, sádicos, atrasados, sem educação, enfim, que precisam ter um empurrão do Estado para evoluir socioeconomicamente e tal. E aqui em Belo Horizonte ela acaba recaindo em uma aliança, né, entre esses ativistas, alguns empresários e alguns políticos. E a proposta deles, além da proibição total e definitiva da tração animal no município, é a substituição dos cavalos por motos. E aí a forma de fazer essas motos chegar até o carroceiro seria uma parceria público-privada, né, para transferir o dinheiro do Estado para empresários, para esses empresários venderem essas motos adaptadas com caçambas para os carroceiros. Mas assim, isso, para todos os carroceiros que eu já conheci, é um absurdo, porque o cavalo não é uma coisa, não é substituível, né? Não existe isso de você entregar o seu cavalo e ganhar uma moto, mesmo que fosse de graça, eles não aceitariam. Assim, é isso que eles têm firmado o pé. E eu estou com umas fotos aqui que eu vou colocar depois, para mostrar um pouco dessa trajetória da minha pesquisa, como é que eu cheguei nisso, desde a parte do Vila Viva até agora. E aí, desde 2011 para cá, tem sido feito um desmonte dessa legislação que reconhecia nos carroceiros agentes de educação ambiental e agentes da limpeza urbana, parceiros da limpeza urbana. E aí essa crítica que não reconhece a diferença. Tá aqui. Que não reconhece as diferenças, né, ela, em nome de uma crítica ao antropocentrismo, ela recai num etnocentrismo muito cruel, né, que é mais uma leva de criminalização dos pobres, né, principalmente os favelados, e que é mais uma das violências que eles já sofrem ao longo de toda a existência deles, né, desde o dia que nasce até o dia que morre. Então eu estou dizendo que de um conflito de valoração moral sobre os cavalos que trabalham, isso culminou num conflito ambiental urbano de proporções muito graves, né? Porque tem
mais ou menos até 10 mil carroceiros, você imagina que cada carroceiro tem uma família, e cada carroceiro costuma ter 2 cavalos no mínimo, porque eles revezam, né? Enquanto um está trabalhando, o outro descansa, um dia trabalha com o outro cavalo. Você tem um contingente, né, 10 mil famílias que vão cair na ilegalidade. Esse dinheiro, né, que sustenta essas famílias deixa de entrar, e não existe nenhum projeto alternativo para essa apresentação ATP tamanho reduzido. Tem quanto tempo? 10 minutos? Ah, tá. E aí eu estou trazendo a questão de uma perspectiva do Ingold. Pode deixar. Que é a questão, né, várias questões que ele traz, assim, mas da educação como treino da atenção, né, essa coisa que os cavalos eles precisam ser ensinados, né, eles são treinados para trabalhar com carroça, e os carroceiros também, eles treinam, né, a atenção uns dos outros, né, entre os carroceiros mesmo, porque essas habilidades especializadas elas são passadas nesse viver junto, né, viver com os cavalos e com os outros carroceiros, viver com os outros atores sociais com quem eles convivem ali na favela. E o Ingold, além disso, que eu não estou achando aqui, mas é a relação entre as duas humanidades, né? Que é a humanidade enquanto condição e a espécie humana, né? E a gente, uma antropologia que traga a vida de volta, né, para as nossas pesquisas, na vida dos carroceiros, por exemplo, eles têm essa relação muito... Claro que eles identificam, né, que os cavalos não são humanos, né, mas eles têm características que a gente costuma imputar só aos humanos, né? E a partir desse momento atual, histórico, que a gente tem vivido de repensar as fronteiras, né, do animal e do humano, eles têm um vínculo, né, uma aliança com os cavalos que interroga muito esse próprio modelo, né, de produção do Estado-nação, de instauração da modernidade e de intervenção nas favelas também, né, que é sempre uma padronização, uma intervenção assim, que rompe, né, com os vínculos comunitários e coloca todo mundo nos apartamentos, que são caixas de morar, né, não tem espaço para improvisação, não tem, né, e a questão da casa, os carroceiros é muito importante, porque a casa nunca está pronta, né, porque a vida nunca, ela só termina quando você morre, né, a casa sempre está em construção, e porque ela vai incorporando, né, o próprio movimento da vida, né, as pessoas vão nascendo, os filhos vão nascendo, e as casas vão crescendo, né, um apartamento ele não pode crescer, né, você não pode nem colocar uma toalha na janela porque descaracteriza a fachada do prédio, né. Então tem todo esse modelo de intervenção nas favelas, que é um projeto também de intervenção, de instauração da modernidade e de um processo civilizatório também, né? No mau sentido de não reconhecer essas diferenças. Aí eu queria deixar outras questões para se vocês tiverem perguntas e tal. Eu vou apresentar as fotos, que acho que fica muito legal para mim. Aqui é o lugar onde fica o São Tomás. Essa bolinha vermelha aqui, não tem acesso. Ali não aparece acesso. Aquela bolinha vermelha, o São Tomás fica perto do complexo moderno da Pampulha, né, que recebeu o prêmio de Patrimônio Cultural da Humanidade ano passado. E não por acaso esse tipo de intervenção do Vila Viva costuma acontecer exatamente nesses lugares, né, centrais, que são lugares onde a presença de uma favela mancha essa imagem que
que o estado quer mostrar para os turistas, né, tanto nacionais quanto internacionais, que é uma cidade